Oi, gente. Nós vamos falar hoje sobre a voz passiva. Normalmente as pessoas perguntam, para que nós queremos saber a voz passiva? A voz passiva é quando você, por exemplo, chega numa loja, cadê a motocicleta que estava aqui? E o cara diz, foi vendida. Esse foi vendida é voz passiva. Ele não disse quando foi que aconteceu, nem quem vendeu ou quem comprou. A voz passiva é muito bom para a gente poder falar sobre alguma coisa sem ter que dizer quem foi que a fez. Aqui na lição nós temos a voice passive, show, active, form e change. When I speak, can you hear my voice? When I speak, can you hear my voice? Yes, when you speak, I can hear your voice. We are using active voice when the subject does the action, like John eats food. Passive voice is when the subject receives the action, like the food is eaten by John. Então, explicando, a voz ativa é quando o sujeito faz a ação. Por exemplo, João come comida. Agora, a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação, o sujeito da frase. No caso aqui, a comida foi... o alimento foi comido por João. O alimento foi comido por João. Um carro foi comprado por Paulo. É isto voz ativa ou voz passiva? Um carro foi comprado por Paulo. É voz passiva, né? Qual é o sujeito desta sentença? What is the subject of that sentence? The subject é a car. O sujeito nem sempre é o que faz a ação. O sujeito pode ser aquele que recebe a ação. Ele é apenas a parte mais importante numa frase. Então, a car was bought by Paul. What is the subject of that sentence? Qual é o sujeito daquela sentença? A car, porque o carro é a parte mais importante. Ele foi comprado, então ele recebeu a ação de ser comprado. Nós formamos uma voz passiva usando o verbo to be mais o participo passado. Por exemplo, os carros foram comprados. Algumas vezes nós usamos a palavra by, por, para mostrar quem faz a ação. Por exemplo, the umbrella was used by Carol. O guarda-chuva foi usado pela Carol. Como é que nós formamos a voz passiva? How do we form the passive voice? Com o verbo to be plus the past participle. Por falar em past participle, é muito importante a gente conhecer o participo passado. Por exemplo, quando a gente vai decorar um verbo, a gente tem que decorar o verbo nas três partes do verbo. Por exemplo, quando eu pego o verbo do, eu tenho que decorar as três partes do verbo to do. O presente simples, o passado simples e o participo passado. Por exemplo, do, did, done. Do é eu faço, did eu fiz, done é feito. Então, quando nós vamos fazer a voz passiva, eu tenho que usar o verbo to be mais o participo passado, aquela terceira coluna. Por isso que eu tenho que decorar a terceira coluna, para poder formar a voz passiva. O to be mais a terceira coluna, ou o participo passado. É igual em português, o carro foi vendido. Foi, verbo to be, was sold, vendido. Né? As palavras que terminam em ado, ido, geralmente é participo passado. Então, na pergunta, how do we form the passive voice? How do we form the passive voice? Como é que nós formamos a voz passiva? With the verb to be plus the past participle. Why do sometimes use the word by with the passive voice? We use the word by para não mostrar quem fez a ação. Not to show who did the action. Muitas vezes nós usamos a voz passiva de maneira a não mostrar quem fez a ação. Por exemplo, o envelope foi selado. Nessa sentença, ela não mostra quem selou o envelope. Talvez nós não queremos mostrar ou nós não sabemos quem selou o envelope. Por exemplo, quando eu digo assim, that papaya was bought for me. Qual a tradução disso? That papaya was bought for me. Aquele papaya, o mamão papaya, né? O mamão papaya. Aquele mamão foi comprado para mim. Quem comprou? Who bought it? Eu não sei. Alguém comprou, eu não sei. Mas não foi by me. Se fosse by me, eu teria comprado. How do you know that last sentence is the passive voice? Como é que nós sabemos que a última sentença na voz passiva? Por causa do verbo to be. Because we use the verb to be, was, bought e o participo passado. Do you understand now how it's important to know the third part of the verb? Você entende agora por que é importante conhecer a terceira parte do verbo?
E qual é a terceira parte do verbo? Which is the third part of the verb? The third part of the verb é aquilo que nós vimos no quadro, né? É a terceira, o particípio passado, Então, as três partes do verbo são presente simples, passado simples e o particípio passado. Então, a voz passiva sempre será feita do verbo to be, no presente, no passado ou no futuro, e mais o particípio passado. Assim que a gente forma o to be. Tell me, how do we form the passive voice? How do we form the passive voice? How do we form the passive voice? We form the passive voice usando, tá aqui o passive voice, usando o verbo to be mais o particípio passado. Agora, change this sentence from active to passive voice. Mude essas sentenças do ativo para a voz passiva. I mess it up here. Okay, I'm gonna learn this stuff, so let me take it out. Ok. Então, por exemplo, no presente, Paul mails a letter. Então, como é que eu passo essa voz ativa? Paulo envia uma carta para a voz passiva. Eu vou dizer a letter is mailed by Paul. No passado, Carol mailed a letter. A Carol enviou uma carta. A letter was mailed by Carol. No presente contínuo, she is buying a watermelon. Ela está comprando uma melancia. A watermelon is being bought by her. Está sendo comprada por ela. No passado contínuo, então vou mudar o verbo no contínuo, mas no passado. He was delivering the mail. Ele estava entregando o correio. The mail, ou a carta, was being delivered by him. No presente perfeito, Paul has stamped the letter. Paulo selou a carta. Então, como é que fica no presente perfeito? The letter has been stamped by Paul. No futuro, Paul will stamp the letter. Então, vai ficar the letter will be stamped by Paul. Agora, sabendo, né? Now, using the tenses learned, say uma maçã é comprada. Como é que você diria uma maçã é comprada? An apple is bought. E no passado? An apple was bought. E no futuro? An apple will be bought. E no contínuos? An apple is being bought. E no contínuos passado? An apple was being bought. E no presente perfeito? An apple has been bought, né? Now, let's remember that if I use the past, I need to say when. Se eu uso o passado, eu tenho que dizer quando. Bom, isso aqui já é um outro assunto, já está fora da nossa voz passiva. Espero que, apesar de ser muito rápido, você tenha entendido um pouco do que é a voz passiva. É sempre usar o verbo to be mais o particípio passado. Verbo to be mais o particípio passado. Só o verbo to be é que vai mudar. O particípio passado continua sempre o mesmo. Tá bom, te vejo por aí na próxima aula. Bye bye now.